Meus amados e queridos irmãos, no dia de hoje, dia 30 de abril, quero deixar para você a mensagem O Poder da Oração ao Meio-Dia. Esta que é a palavra do meio-dia que estou trazendo para você. Também haverá a palavra da manhã, a palavra da noite, a palavra da tarde e a palavra da meia-noite. Quero então continuar aqui essa palavra poderosa que tem como base o Salmo 91, versículos 5 e 6. Ao meio-dia, nós sabemos que é o centro do dia, é a metade do dia, o auge da luz, da atividade e também da pressão. Tanto pressão física, por conta do Sol, pois se encontra no seu ponto central, quanto a pressão do calor, seja o calor da onde estivermos dentro de um ambiente ou fora dele. Conseguimos sentir o calor e a pressão da mesma maneira. Muitos estão correndo, cansados e sobrecarregados, e se esquecem de Deus nesse momento, porque a atenção nossa fica dividida. Nós precisamos trabalhar. Nesse momento, geralmente, nós estamos almoçando e já estamos pensando no retorno, para o trabalho. Nós já estamos pensando no que vamos fazer aí durante a tarde, planejando para que tudo ocorra da melhor maneira. Nós não planejamos coisas para que elas sejam feitas de qualquer jeito. Nós não planejamos as coisas para que a gente possa fazer e não concluir. Nós pensamos e planejamos realizar aquilo que precisamos fazer com o objetivo de sucesso. Então que você possa concluir, que você possa fazer tudo aquilo que está em seu coração e tudo que você precisa fazer. Porque primeiramente nós temos que fazer a nossa obrigação e depois nós vamos descansar na parte da noite. A noite, não se esqueça que ela foi feita para a gente descansar e que não tem como a gente trabalhar de dia e de noite 24 horas. Nós precisamos descansar, porque o repouso ele é reparador. Nós estaremos ali renovados no outro dia pela manhã, prontos para iniciar novamente a batalha do dia. Ao meio-dia Deus guarda. Salmo 91, versículos 5 e 6. Não temerás da mortandade que assola ao meio-dia. Mesmo quando o perigo é claro e evidente, Deus continua sendo refúgio. Deus continua sendo um lugar onde nós podemos, aleluia, descansar. Eu acredito que você já tenha ouvido essa expressão, descansar no Senhor. Porque muitas vezes, como o mundo está muito acelerado, nós pensamos que nós também devemos sempre nos manter nesse alto nível de atividade, nesse alto nível de aceleração. A atividade mental e a atividade corporal. Quem não acompanha esse ritmo fica para trás. É o que acontece no dia de hoje. Porém, aqueles que descansam no Senhor, eles alcançam muito mais. Porque a Bíblia ela nos afirma que aqueles que descansam no Senhor, eles vão correr e não vão se cansar. Então, é interessante nós trabalharmos também com a inteligência, com a mente, para que possamos fazer o trabalho funcionar, fazer o trabalho fluir, fazer o trabalho render aquilo que não renderia se nós não planejássemos. Portanto, o planejamento e, portanto, se resguardar no refúgio de Deus, descansar em Deus é de suma importância para nós não cansarmos, porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão sobrecarregadas, nós vemos também muitas pessoas que estão com fardos pesados que elas tomam para si, várias atividades, e vai passando o tempo e vai ficando cada vez mais pesado. Então há tempo de parar e refletir sobre realmente o que importa, para nós fazermos o que realmente importa e focar naquilo. Ora, para mim realmente o que importa primeiramente é se dirigir a Deus quando iniciar o dia, ao meio-dia, à noite e à meia-noite, sempre, aleluia, se dirigir a Deus em oração, em agradecimento, pedindo proteção, pedindo, aleluia, sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, porque não é fácil.
nós estamos aqui num lugar e amanhã, daqui a uma hora, nós não sabemos aonde nós estaremos, porque a vida ela é assim, ela é instável. Nós pensamos que amanhã vamos fazer tudo que hoje planejamos, mas acontece alguma coisa, um imprevisto, dá errado, e aí só o sangue de Jesus para fazer com que a gente conclua o dia. Muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente não consegue fazer e concluir aquilo que planejou. E nesses dias nós devemos ter paciência, porque essas coisas realmente acontecem e não estão no nosso controle. A gente tem que parar para orar pelo menos uma vez ao dia, né? Porque eu sei que é corrido, eu sei que às vezes não dá, mas existe a oração mental, em que aonde você estiver, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, deitado, sentado ou em pé, você pode se dirigir em oração a Deus, em agradecimento, aleluia, e Deus ele vai te ouvir. Ao meio-dia, Deus provê. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Apareceu-lhe o Senhor no maior calor do dia. Deus apareceu a Abraão ao meio-dia com uma promessa. Sara terá um filho. Nesse momento, Sara ela ri, ela não acredita, porque Sara estava numa idade avançada e Abraão também. Como que dois idosos de idade avançada terão filhos? Né? Ela pensou. Portanto, ela riu. E aí, como ela riu, o anjo ouviu. E o anjo falou: o nome dele será Isaque. Porque Isaque significa risada. Neste momento, nessa situação, isso mostra que Deus age no ordinário, no calor do dia, quando parece improvável. Mesmo quando tudo está seco e quente, Deus ainda visita com promessas. Ele nos faz nos lembrar das promessas que Ele nos fez. Eu tenho certeza que tem algum escolhido me ouvindo. Eu tenho certeza que algum dessas pessoas que me ouvem, Deus te prometeu algo. Deus falou para você que você seria algo grande. Deus falou para você que você alcançaria lugares, cargos, seria uma pessoa muito importante. Além dessas promessas individuais, também tem as promessas bíblicas que são para todos. Que seria a questão de quando uma pessoa ela chora, significa que ela é bem-aventurada e Deus está colhendo as suas lágrimas e quando chegar o dia, ela terá a sua recompensa. Ora, se uma pessoa chora, é porque ela está triste, é porque ela está cabisbaixa, é porque ela precisa descarregar o que ela está sentindo. E quando alguém chora, o pai, ele não resiste e ele vai até essa pessoa. Você, quando chora, você chama a atenção de Deus. Então aproveite nesses momentos para você conversar com Deus. Ora, Deus não é um ser inacessível, Ele é um ser muito acessível. Só que, para você poder acessar a Deus, você precisa estar com o coração sincero, contrito, porque Deus ele enxerga tudo. Se você for se dirigir a Deus com mentira, Ele vai saber e Ele não vai se agradar. Agora, se você for se dirigir a Deus com sinceridade, Ele vai se agradar e Ele vai te ouvir e também vai te responder. Foi ao meio-dia também que Paulo foi surpreendido, que Jesus encontrou ele e o transformou. Onde há luz, há redenção, e onde há encontro, há propósito. Então Jesus ele nunca vai fazer algo do nada, sem um propósito. E esse acontecimento nós vemos em Atos capítulo 22, versículo 6. Na aplicação, nós devemos orar ao meio-dia para voltar ao caminho, reencontrar a missão e ouvir a voz de Jesus. Por quanto tempo ainda você vai continuar sem ouvir a voz de Jesus? Acredito que muitas pessoas que me ouvem nunca mais ouviram essa voz. E essa voz é importante. Essa voz, ela dá a direção. Foi essa voz de Jesus que encontrou
Saulo, que posteriormente se transformou em Paulo, e questionou quem pode resistir a Jesus, né? Quando Jesus fala, quem poderia resistir a Jesus? Nem Saulo resistiu. A luz foi tão forte nesse acontecimento que Saulo ficou cego. E Jesus encontrou Saulo. E agora, depois desse encontro, ele não era mais Saulo. Agora ele era Paulo, evidenciando uma nova pessoa. Foi também ao meio-dia que Elias, o profeta Elias, zombava dos profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 e 38. A oração ao meio-dia pode ser um clamor de confronto entre dúvida e fé, entre o mundo e Deus. E essa questão de mundo e Deus deve ser tratada com bastante sabedoria, porque é sim possível viver neste mundo de iniquidade, de podridão, de coisas absurdas que acontecem, que desagrada o coração de Deus. É possível viver nessa terra e você ser fiel dessa forma. É possível você viver entre os ímpios e ser justo. É possível você viver entre os pecadores e ser santo. Aleluia, sendo exemplo, né? O exemplo ele sempre será mais forte quando você, com as suas ações, você conquista as pessoas, não só com palavras. Falar é muito bonito, agora fazer, ser é mais difícil. Mas é possível, é difícil, mas não é impossível. Então, o pai ele vai cativar, vai conquistar o filho pelas ações. Se o pai fala uma coisa e faz outra, não terá o respeito do filho. Concluindo, o meio-dia ele pode ser só mais um momento, mas pode ser também o momento do seu encontro com Deus. Deus ele guarda, provê, livra e se revela ao meio-dia. E você vai fazer isso através da oração. E Deus vai te responder. Faça um compromisso. Todos os dias, ao meio-dia, ore. 1 minuto com Deus pode mudar a sua tarde, sua semana e sua vida para sempre. Que Deus possa te abençoar. Te aguardo no próximo vídeo.